Olá, amigos, tudo bem? Hoje estamos aqui, então, para receber um convidado muito importante na área da pecuária. A gente já teve em outra podcast juntamente com ele, tá? É o Maicon Marana, tem um canal. O canal dele é bastante importante sobre esses assuntos e eu estou bastante feliz em recebê-lo aqui. Maicon, palavra com você. Meu amigo, tudo bom, Ricardo? Na verdade, um prazer enorme de novo falar com você, um aprendizado constante, tanto no nosso último bate-papo, quem quiser visitar está lá no nosso canal, Mão na Massa com Marana, e para quem está vendo a gente, essas carinhas agora pela primeira vez, um grande olá, e queria já desde de agora já agradecer a abertura aqui para participar do seu canal, um canal que eu acompanho e sigo aqui com a minha caderneta, faz parte aqui da minha cartilha no dia a dia, o aprendizado que você passa por aí, cara. Certo, perfeito. Esteja já autorizado a colocar também no seu canal esse vídeo de hoje, né? A gente Opa, vai tratar então de reserva estratégica, né? A empresa Silari, ela se preocupa bastante, né, em preparar o produtor, né, para trabalhar no dia a dia, tendo o melhor resultado. E o melhor resultado é você entender os assuntos, né? Desde um capim, desde o manejo de uma propriedade. E a reserva estratégica é, vamos dizer, hoje ainda, dentro das propriedades, o tema mais que está atrasado, né? As pessoas, muita gente pensa assim, eu tenho pastagem, eu não preciso. Então, hoje a gente vai tratar assim, mesmo para aquele que acha que não precisa, para ele entender que sim, a gente sempre tem que estar preparado. É como se fosse uma poupança para o hospital. Você não quer ir no hospital. Você não quer ficar doente, né? Eu aqui na nossa região, na tradição italiana que eu sou, as senhoras de mais idade, senhores de mais idade, todo mundo tem uma poupança para se um dia ficar doente. E se um dia ficar doente, gasta exatamente o valor da poupança. Por quê? Porque o cérebro desenvolveu uma doença para gastar aquele dinheiro. Né? Mas casos à parte, falando em pecuária, né? Bacana. A gente tem que ter uma reserva, porque a gente não conhece. Então nós temos que entender o que é a reserva estratégica, por que eu preciso e o que ela deve ser feita. Então é isso que a gente vai tentar tratar aqui. E ao final, para quem fica até o final, nós vamos tratar um pouquinho sobre o capiaçu, né? Ficando como reserva estratégica, como eu devo aumentar a qualidade dele, né? Manter ele como um alimento mais completo do que ele não é de forma natural. Opa, que Marco, legal. você quer iniciar com algumas perguntas? Você quer que eu troque Cara. assunto e você vai perguntando? Ia dar 5 horas de transmissão se eu fosse perguntar tudo que eu tenho de dúvida, mais 5 horas de transmissão das dúvidas do nosso pessoal, do nosso canal, que são pessoas que a gente não considera nem inscritos, são amigos mesmo, né? Nosso canal tem esse perfil de pé na grama mesmo, de aprendizado, muita gente migrando para a pecuária, pessoas que têm vontade, são novos no assunto. E por mais que a gente encontra algumas pessoas com experiência em pecuária, claro que varia de região para região, de porteira, de cerca para cerca, vamos dizer assim, mas essa visão, esse pensamento moderno de pecuária, da porteira para dentro, visando uma reserva de estratégia para passar o período seco, né? Eu costumo dizer período do inverno, mas tem muita gente que me corrige, que está lá no norte do país, fala, não, inverno para nós aqui chove. Então, É. o período seco do ano, vamos dizer assim. Tem a estação das águas e a estação do sequeiro, né? Que tem regiões que tratam dessa forma, né? Então, na verdade, Mas, nós temos essas questões, né? mas a dúvida realmente é sobre o podcast inteiro. É sobre esse Sim. encontro aqui inteiro. O que fazer? Eu no começo, lá atrás, quando eu imaginei mexer com pecuária, até antes de começar, eu estudei um pouco sobre o silvopastoril, questão de divisão de pastagem. Só que tudo bem, funciona muito legal na época das águas, é ótimo, porém na época seca, e daí? Aí veio o Ricardo aqui para como é que fala? Desmistificar esse problema aí. Então, eu espero muito entender tudo isso junto com você aqui. Perfeito. Bom, a reserva estratégica, que é o assunto de hoje, ela é uma das coisas mais importantes que uma propriedade tem que se preocupar. E aí algumas pessoas às vezes dizem, mas eu não tenho espaço para isso. Bom, nós vamos tratar todos esses assuntos na sequência, né? Primeiro, o que é a reserva estratégica? A reserva estratégica é você ter alimento para não comprar alimento.
E você comprar alimento ou ter alimento significa você ter lucro e sucesso ou ter fracasso, né? E prejuízo. Essa é a linha divisória. A linha divisória que nós temos entre esses dois, né, que são, né, eu ter o alimento da minha propriedade, produzido por mim a baixo custo, ou eu comprar o alimento. Né? Então, isso que é o problema. Esse é o maior problema que nós temos hoje. As pessoas erram no que tratam o animal e acabam pagando lá no concentrado. E o concentrado mata o lucro. É assim que funciona a maioria das propriedades, tanto leiteira como a bacia de pecuária de corte. Então, nós temos que primeiro pensar que é muito mais barato, quando eu tenho um planejamento, eu até arrendar a área do vizinho, do que eu gastar em concentrado. A conta vai ser bem menor. Então, vamos lá. A reserva estratégica nada mais é de você ter alimento para o ano inteiro. Pensar que tem que ter para o ano inteiro. Aí vai ter a pessoa que diz, mas eu tenho pastagem, eu não preciso ter reserva, eu não preciso ter coisa guardada, porque a minha região, ela tem pastagem. E o ano inteiro eu tenho. Perfeito. Que bom que Deus lhe colocou, né, numa região que tem essa condição, mas são poucas regiões que tem. Tem regiões que vão ter, né, o sequeiro, tem regiões que vão ter o inverno, e nessas estações, nesses momentos do ano, a gente precisa alimentar o gado normalmente com silagem, né, feno, né, ou outro tipo de alimento, senão a gente vai comprar. E comprar é caro, gente, é caro. Quem compra sabe, né? Quem compra sabe, quem já trabalha, Então, acontece muito também no Brasil, hoje, que nós temos um avanço, uma migração de muita gente para a pecuária, seja ela leiteira, seja para a pecuária na situação de leite, né, pecuária leiteira. Nós temos o que acontece? Muita gente compra o animal antes de ter o pasto. Isso é comum. Né? Aqui na minha região, aqui em estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, eu vejo bastante. Né? As pessoas vão, compram a propriedade, compram os animais e depois vão ver o que vão plantar. E aí tu já começa no prejuízo antes de começar. Então, você quer começar? Faça o planejamento. O que é fazer o planejamento? É você planejar, né? O que eu preciso? Né? Eu preciso? Bom, eu digo que todos precisam. Por que nós todos precisamos ter uma reserva estratégica? Porque a natureza é imprevisível. Imagine você que você tem pastagem, você não precisa ter silagem, não precisa ter nada, você tem tudo na sua terra, sua terra é grande, a região é propícia e tudo é bom. E acontece um evento natural, por exemplo, como uma ventania, né, uma chuva de granizo, né, de pedra, enfim, né, existem N situações, né, um alagamento, né, naquela região, aqui não alaga. Mas a natureza é imprevisível, não tem alagamento, mas pode ter outros eventos, né? Você pode ser atingido por um incêndio que deu no terreno do vizinho e pegou a tua roça toda ou parte dela. Então, nós nunca podemos pensar que estamos 100% certos ou protegidos. Nós temos que estar 100% preparados. E preparado é quem faz reserva estratégica. Né? Que legal. Aí você resolve do dia para a noite, dá um negócio da China lá para você. O negócio da China é quando o negócio é bom, né? A gente chama aqui no Rio Grande do Sul o negócio da China. O negócio é ótimo, maravilhoso. O trem é bom demais para você fazer um negócio lá de 20 vacas lá que você comprar, trabalha com leite, e aí você não tem pasto para as 20 vacas. Adianta você fazer um negócio bom na compra e fazer um péssimo negócio na alimentação? Não adianta. Né? Então, isso chama-se reserva estratégica. A tua reserva, naquele momento, vai alimentar aquelas 20 vacas e você vai ter lucro já no começo. Você não precisa pensar em plantar, comprei as vacas, plantar depois. Não, você já tem a reserva estratégica. É para isso que ela serve, para que você sempre tenha sobra na propriedade de alimento e sempre possa progredir, subir e nunca parar ou patinar diante de qualquer evento. Então, os eventos são muitos, eu não vou listar todos, eu vou listar só esses dois. Eventos naturais, que estão na mão de Deus, e os eventos de aumento, de plantel, aumento, eu vou engordar mais gado, deu um negócio bom, o preço caiu, o vizinho se apertou. Gente, pode acontecer muitos milagres, sortes na sua vida de compra. E aí, quando você vai comprar, você tem que pensar que tem que alimentar, né? Senão você já sai no prejuízo. E prejuízo, eu acho que ninguém quer. Pelo menos quem está assistindo esse vídeo não quer. Então, nós temos que saber preparar a nossa reserva estratégica, né? Pensando que todos precisam, né? É como um plano de saúde. Exatamente plano de saúde. Eu vou citar, então, para que fique mais claro. Um plano de saúde você faz, mas não quer usar. Ninguém faz plano de saúde para querer usar. Você quer ir no médico lá, ficar doente no hospital, pelo menos quando você falando isso, vamos falar em hospital, hospital. Você quer ficar doente? Não. Mas você quer
E você quer economizar, gastar menos, porque particular, pagar tudo na hora é muito mais caro do que você pagar o plano de saúde. Ah, mas eu pago o plano de saúde há 10 anos, não fui, se eu tivesse para ir hoje eu gasto menos. Ok, que bom que Deus lhe deu saúde 10 anos, né? Mas você não sabia que ia ficar 10 anos são sem quebrar um dedinho, sem ter qualquer probleminha. Então, o plano de saúde o plano de saúde da propriedade, da pecuária, é a reserva estratégica. É um plano de saúde, você está preparado, né? Pergunta, Marana, para você falar, senão você só ouve que nem os outros. Cara, eu acho que a pergunta é a seguinte: quais seriam as formas aí? Dá para a gente. Eu sei que generalizar não dá, né? Cada propriedade é um organismo, mas eu tenho certeza que você pode dar uma clareada boa para todo mundo aqui. Quais opções a gente tem para isso aí hoje? A gente, por exemplo, tá? Nós temos que primeiro, no primeiro momento, nós temos que. Eu não sei se eu vou responder a tua pergunta da forma correta, tá? Senão você me pergunta novamente depois. No primeiro momento, nós temos que entender o que é que eu preciso realmente, né? O que eu vou precisar? Eu preciso de um alimento para leite, ele é diferente do alimento de corte. Sim. Né? Eu preciso de um alimento para bezerro, tá? Ele é diferente do alimento para engorda. Né? Então, o alimento que eu vou precisar, ele pode ser igual na reserva estratégica e pode ser diferente. Depende do objetivo e do contexto total. Então, as pessoas. Né? Isso. Então as pessoas costumam querer passar régua, né? Ah, o que serve para mim serve para o outro. Não, porque a tua propriedade pode ter plantéis. Quando eu falo plantel, é grupo de animais, tá? Eu posso ter um plantel de bezerro, um plantel de vaca a engorda e um plantel de vaca a leite. Cada um desses plantéis tem uma necessidade nutricional diferente para progredir, senão ele vai estacionar, né? Então, antes de nós dentro do planejamento, eu tenho que pensar o que eu vou plantar para a reserva estratégica, tá? E como é que eu vou preparar a reserva estratégica depois de colher, né? O que eu vou plantar, quando que eu vou plantar essa reserva estratégica? Exemplo, para quem tem entre safra, tá? Por exemplo, poderia plantar um trigo, que é um dos melhores, né? Eu julgo dentro da entre safra o melhor, tá? Por quê? Se tu pegar o trigo sozinho, tá? Sozinho, e der para uma vaca de leite, você vai ter o mesmo leite. Aí tem gente, mas eu comecei a tratar com um trigo, meu vizinho, e a vaca caiu o leite. Sim, ela vai cair os primeiros dias. Sempre que você mexer na alimentação, ela vai dar uma queda e depois ela volta a dar a resposta. Se ela não voltou a dar a resposta, é porque você errou. E se você errou, você corrige. Agora, se ela voltar ao normal, ou melhor que o normal, você tem que ter o tempo dela. Ela tem um tempinho, né? Ela vai estranhar a comida. Então, aí vem o problema de todos os alimentos que as pessoas querem passar para os seus animais. A maioria, 80%, eu vou dizer 80%, não faz a preparação da troca de alimento. Né? Não faz, né, o acondicionamento. Então, o acondicionamento você vai começar com pequena quantidade de porcentagem, vai aumentando, até você dar puro. Isso faz com que o animal não tenha a presença daquele alimento do dia para a noite e trocou o alimento. Não, ele vai ter progressivamente, sem ele perceber, às vezes, vai trocando. E aí ele se acostuma mais fácil. Isso acontece muito com capiaçu. O cara vai lá e diz assim: meu gado não come capiaçu. Porque não dá, porque já dei assim, já dei assado, já fiz isso, já fiz aquilo. Meu amigo, você tem que condicionar o animal, né? Ou você chega num restaurante japonês que você nunca entrou, você chega lá e sai comendo que nem louco. Não, você vai beliscar, ver se aquilo é bom. Você nunca viu, você nunca provou. O animal é a mesma coisa. Essa adaptação é fundamental. Como se fosse, para quem não teve essa experiência aí, inclusive eu, em uma área assim, na outra ainda não, somente pasto extensivo, igual seria pegar uma vaca, eu mexo com o sistema de cria, né? A gente fala mais sobre o sistema de cria no nosso canal, um pouquinho sobre recria, gado de corte. Então, a experiência que a gente tem de tirar uma vaca de um pasto e pôr no outro vai ser a mesma. É uma adaptação radical que ela tem que ter do dia para a noite. Ela não vai comer mais o mesmo capim, ela não vai beber água no mesmo lugar. Então, ela vai sentir. Se fosse uma vaca de leite, seria igual você falou, né? Diminuiria o leite até ter essa adaptação, né? Isso. A gente costuma fazer aqui um modificador orgânico quando troca de pasto, para ver se ajuda um pouco no começo ali, para essa troca de capim e tal.
Amigos, eu apresentei vocês o Maico Marana, tá? O canal dele é Mão na Massa com Marana, tá? Então, para quem ainda não visitou, que é do nosso canal, que quer dar uma olhadinha, né? Então, ele está colocando já os assuntos que ele trata mais, né? A área dele é mais essa área, né? Ele não é. Então, às vezes, cada canal ele tem uma característica própria. A característica dele é mais o sentido pecuária, tem outros que é agricultura e tal. Então, Sim, se você sim. quiser falar de uma forma mais sintética um pouquinho de como é que tu trata o teu canal, você fica à vontade. Muita gente que está no meu canal agora assistindo não vai lhe conhecer, talvez. E talvez vai em Depenca lá, aparecer lá, dar uma olhadinha. Fica à vontade, todo mundo que quiser aparecer lá. Eu já deixo aqui o meu agradecimento pelo espaço de novo, né, falando sobre isso. E o pessoal que quiser visitar é muito bem-vindo, tá bom? Lá hoje eu estou como embaixador do canal Mão na Massa aqui, tirando as minhas dúvidas, que são dúvidas recorrentes lá também do pessoal, de como trabalhar. Pode ser batido, pode ser já para muitos pecuaristas aqui do Brasil como um todo, isso que a gente está falando, gente que já está na frente, né, desse assunto. Só que no meu caso, e eu acredito que no caso de muitas pessoas que assistem o meu canal, essa reserva estratégica que você está colocando para a gente agora. E essa filosofia de pecuária moderna de hoje mesmo. E a gente está falando com uma linguagem que é muito orgânica. Então, o pessoal que está assistindo agora, eles vão conseguir assimilar bem, porque aqui eu me interajo com você aqui no seu canal e entendo muito bem. Por isso, a ideia aqui de tirar todas essas dúvidas com vocês aí. E a silagem de trigo, vou falar a verdade, aqui para nós aqui é bem raro, mas olha só que opção bacana, né? Eu não sei se a sua região vai permitir, sim, com certeza. Você tem a Com entre safra e certeza. tem. Porque o Sim, que sim, acontece? O comum da tua região, agora me lembrei, tua região onde é que fica? O uhum, comum da tua região é plantar aveia ou azeveia, né? Ou os sim, dois, tá? Só que o trigo, ele traz muito mais adaptação, facilidade de colheita, ele traz várias vantagens, inclusive sobre silagem de trigo, saiu agora no sábado que passou, no nosso uhum, canal, um vídeo que eu falo sobre ele, né? Falo mais aprofundadamente sobre a silagem de trigo. uhum. Mas, o que acontece? Quando você foge do Capiaçu, a visualização do canal cai lá embaixo. Então, o que acontece? As pessoas têm uma resistência, por natureza, da informação. Então, eu sempre digo para as pessoas que estão assistindo, você é abençoado, porque você vai ter sucesso. Porque enquanto os outros estão assistindo coisa lá que não vai levar ele para frente, você está assistindo o que você está se alimentando de conteúdo, né? Basta você escolher o que você usa de conteúdo, porque todos ficam no celular muitas horas por dia, né? Essa é a realidade do É Brasil, né? verdade. E hoje o agricultor, o pecuarista também fica. Então, claro que a cultura dentro desses dois meios, agricultura e pecuária, ela é uma cultura mais consumista de conteúdo de qualidade do que uma conteúdo urbano, mas a gente sabe Sim, que tem muitas exceções, né? Então o cara que está ele tem que se considerar um vencedor, o cara que está assistindo um vídeo. Quando é um vídeo técnico? Tá, tem com dois caras certeza. aqui falando, é enjoativo, é cansativo, dá sono, mas você tá ali firme, tentando brigar contra o sono e tentando aprender. Isso é uma coisa que merece elogios, é uma coisa que você tem que se valorizar. E quando eu falo em Falou tudo. valorização, o ser humano sempre tem que ter um primórdio. Se você não se valoriza, se eu não me valorizo, quem vai me valorizar? Ah, um monte de gente. E se ninguém te valorizar? Então você é o primeiro que tem que se valorizar. Meus É isso aí. parabéns, você que está aqui nos assistindo, porque você está buscando o que você precisa e nós vamos tentar levar para você. Continuando então. No planejamento, tá? Quando eu vou planejar, eu tenho que planejar o espaço de plantio. Eu tenho espaço para plantar essa reserva estratégica? Uhum. Por quê? Porque também eu tenho que ter o espaço dela, né? A maioria tem a sobra e vende a sobra. Meu amigo, pensa se você vai ter mais lucro vendendo a sobra ou juntando a reserva estratégica. Se tu não usar a reserva estratégica, você não deixou de vender, você vai vender no outro ano, né? Então, o que acontece? Ela vai acumular. Você não precisa acumular, você vende, você não vai vender até passar o momento de você repor ela. Então, você nunca pode, não precisa ter uma reserva crescente. Quanto que eu devo ter de reserva estratégica? Bom, aí depende da situação que você tem de possibilidades de problemas, tá? Numa situação normal, para quem não tem a possibilidade de problemas, né? Regiões que não tem problema de geada, região que não tem o problema do vento. Então, se você não tem eventos naturais presentes na tua região, trabalha com 30%.
O 30%, ele seria melhor explicado com 90 dias. Eu prefiro sempre trabalhar nos 90 dias. Por que 90 dias? Porque se acontecer um evento climático, exemplo, tá? Você perdeu o seu capim. E você tem lá uma reserva para 90 dias, na tua reserva estratégica. 90 dias vai crescer um novo capim. 90 dias você vai recuperar qualquer tipo de pastagem. Você vai conseguir suplantar aquele momento. E se tu não tem? Ah, eu tinha até ontem. Pois é, mas agora tu não tem. Tu vai fazer o quê? Vai ter que comprar, né? E a reserva estratégica, normalmente, ela vai estar guardada onde esse vento, essa seca, esse alagamento, você não vai perder. Então, o lugar que você guarda, ela também é importante. Não posso guardar uma silagem, se for silagem, a um lugar que, se está sujeito a um dia alagar, ele vai alagar. Então, você tem que guardar numa parte mais alta, né? Então, tem essas questões que, quando eu falo em situação climática, considerando, por exemplo, um alagamento, nós temos que pensar que a minha silagem não pode estar perto do alagamento. Eu já vi gente deixar lenha estocada onde alagava. Né? Falta de raciocínio lógico, mas vamos lá. Daí nós temos também que pensar o meu plantel. O que eu tenho de necessidade? Para mim, pensar o que eu vou plantar. Esse é o segundo passo. O que eu vou plantar para a reserva estratégica? Quando eu já sei o espaço que eu vou plantar, tá? O que eu vou plantar? Bom, tu tem que plantar aquilo que traga resultado para o teu animal, né? Exemplo, tá? Você não tem espaço para plantar milho. Ah, vai plantar capiaçu? Você vai plantar capiaçu já pensando que é importante você plantar algum complemento ou pensando já o complemento que você vai ter que comprar para poder fazer ele estar apto a alimentar teu animal, porque o capiaçu sozinho não é uma reserva estratégica, né? Ele máximo que ele vai fazer é manter teu gado em pé. Né, ele não vai fazer engordar, ele vai fazer talvez o gado andar para trás em determinadas situações. Então, o capiaçu ele tem deficiências, tem que corrigir, tá? Depois nós falamos do capiaçu, calma aí, gente, calma aí. Deixa o capiaçu no gancho aí. Isso. Então, quando eu falo em 90 dias, tá? É uma coisa que nós temos que pensar, na pior situação, eu tenho 90 dias para me recuperar. Ah, mas a minha pastagem, se ela destruir, ela vai crescer em 30. Olha, eu pessoalmente, prefiro estar preparado com 90 e vender 60 lá na frente, se der alguma coisa, do que eu não ter e ter que comprar. Pense no custo-benefício. Esse ano aqui, até isso que você falou, cai exatamente numa situação de hoje. Hoje nós estamos aqui falando sobre isso. Voltou a chover aqui para a gente no Paraná, bem, aqui, na verdade não faltou chuva esse ano, mas no final de setembro e em outubro choveu-se muito bem, porém uma situação de frio, então o período de fotoluminoso de dia foi normal, mas o frio não deixou o capim vir. Daí passou mais de 30 dias e ele ficou igual, chovendo. Olha que situação adversa, né? Então entra como um aluno que você está falando. Talvez você espera a chuva vir, a bendita da chuva veio, graças a Deus, e o pasto não veio. Porque a nossa região precisa fazer calor, pelo menos acima de 22 graus, 23 graus, pelo menos, para o capim acordar, senão ele fica quase que em dormência. Exatamente, aí vem a questão de muitas propriedades, às vezes, querer adiantar tanto o plantio, com medo da seca, né? E acontecer isso, não há desenvolvimento, porque a temperatura não está apta para aquele cultivar, aquela semente ou aquela gema, dependendo do que você vai plantar, ela entender que é o momento dela começar a trabalhar. Ela vai ficar na dormência esperando o momento certo. E o momento certo é o quê? É calor e umidade. Ela precisa dos dois fatores. É exatamente isso. Manda muito, né? Aqui para nós, no inverno, o dia amanhece quase às 7 horas e 5h30 já tá de noite, né? Sim. Então agora o fotoperíodo voltou ao normal, aqui tudo beleza, só que a temperatura baixou, o capim não veio, ficou lá, ficou no chão. Exatamente. Quando eu falo no espaço também, nós temos que considerar onde o lugar que eu vou plantar. Por quê? Quando eu tenho lugares de planícies, tá? Não importa isso. Agora, quando eu tenho região de encosta, de morro, né? Lugares acidentados, né? O que acontece? Tem um lado, uma face aqui, ó, uma face, aonde o sol vai pegar só 5 horas por dia. E aí aqui não vai desenvolver certas culturas.
Então, nós temos que também pensar onde eu planto. Como no Veja Brasil bem. nós temos muito isso, então nós temos que pensar nessa face, né? Essa face aqui, ela é para quê? Agora, a Uhum, outra face, que está no outro lado, tá? uhum. Aqui pega 8 horas de sol. Perfeito, você vai plantar quase tudo, vai dar certo. Então, a questão de horas de sol para os plantios é muito importante. Então, quando você vai planejar onde plantar, você tem que ver o que é que resiste aquelas 5 horas. Porque tem coisas que não resistem trabalhar em 5 horas. Elas até não vai perecer, mas ela não vai desenvolver. Então, você vai acabar perdendo um tempo precioso, que era botar outra coisa naquele lugar que consegue desenvolver com menos tempo de sol. Né? Isso também tem que ser estudado nas propriedades que têm inclinações, né? Moros, né? Não sei como é que chama em todo o Brasil, né? As, como é Sim, que eu vou colocar? Aqui a gente chama de moro, né? Então, os lugares mais acidentados, né? Que é sim, típico sim. normalmente você. Topografia, onde a topografia é mais acidentada, é isso mesmo. Topografia acidentada. É mais ou menos isso, é que tem muitos nomes, né? Tem lugar que chama de cerro, né? Que é mais regiões fronteiriças, né? Então tem vários nomes. Uhum. É, Aí quando eu falo o que eu vou plantar, eu depois de determinar onde eu vou plantar, já tenho o espaço, eu já tenho a certeza que ali vai se desenvolver a cultura, aí eu tenho que pensar o que eu vou alimentar se está condizente, né? Eu vou alimentar uma vaca leiteira, o que eu preciso para uma vaca leiteira? Em predominância para uma vaca leiteira, eu preciso de proteína. Mas serve essa proteína? Não. Eu preciso ter o equilíbrio, né? E aí vem a questão da silagem de arroz, que eu falei antes, né? De arroz, não, de trigo, perdão. Eu Trigo, confundo trigo. arroz com trigo de vez em quando, é normal na minha vida. Até gravando o vídeo na frente dele, eu confundo o nome. Então, o trigo, tá? Ele tem o quê? Ele tem um equilíbrio. Exatamente um equilíbrio entre a proteína e a energia. E ele traz um resultado ótimo para o leite. Ótimo, acima do milho. O milho tem um pouquinho de diferença, porque Mais ele tem uma energia. proteína abaixo do que deveria e uma energia acima do que deveria. Então, para o milho, para quem acha que o milho sozinho está pronto e está perfeito, não. Ele precisa um pouquinho mais de proteína. Por isso que a maioria das pessoas que trabalham com leite e trabalham de uma forma mais profissional, falando, elas usam concentrado, pensado, uma dieta certa para trazer a equilíbrio de proteína para o milho. Aí você tem a complementação nutricional. Essa complementação nutricional se dá de várias formas. Né? Você pode complementar com o concentrado, e o que é concentrado? São grãos. O que é o trigo? Grão. E o farelo de trigo vai aonde? Dentro do concentrado também. Então, nós estamos falando de um alimento altamente energético. Nós temos alimentos energéticos e proteicos, né? Se nós falarmos da proteína, né, nós vamos falar, então, farelo de soja. Aí ele vai estar faltando energia. Então, você tem alimentos, por exemplo, que vão trazer o resultado para um lado ou para o outro, ou estabilizado. O milho é o estabilizado. Ele está pronto e completo para manter aí 30, 60, na pior situação, 90 dias de trato só com ele. Mas a gente não deve fazer isso. Mas existem momentos na pecuária e regiões que se tem pecuária que precisa fazer. Você não tem outra coisa. Se você não tem outra coisa, você vai ter que fazer isso. Mas o resto do ano, meu amigo, tenta dar o máximo de alimentos possível. Eu Mas sempre trabalho com regra de 10. isso que eu ia te perguntar agora. Você falou tanto alimento aí que eu já estava chegando para cima de 8. Então, nós teremos que trabalhar com quantos alimentos? Olha, eu trabalho. Um complementando o outro, ou É, eu seja, trabalho, eu trabalho sempre indicando 10 tipos de alimento, tá? Quando eu falo 10 tipos de alimento, nós vamos pegar o concentrado, que vai ter 3 ou 4, já tem 3 ou 4, tá? Concentrado vai ter milho sempre. certo, Farelo de soja praticamente sempre, tá? sim. Aí ele vai ter ou farelo de arroz ou farelo de trigo, né? Um desses dois. Então ele vai ter várias coisas da composição para trazer o resultado, né? Farelo, a ração que o pessoal, Equilíbrio. Uhum. ração de 22, né? Ração de 40%, proteinado X, proteinado Y, tudo é um conjunto que vai fazer o equilíbrio trazendo ou mais proteína ou mais energia, conforme tu precisa fazer o equilíbrio nutricional daquela propriedade. Então, isso não dá para me trazer aqui de uma forma contextual plena, mas Sim. alimentos que você vai ter o pastejo, tá? Se o teu Uhum. pastejo é leiteiro, não deixa de plantar o curumim, tá? Ele tem bastante proteína, ele é palatável, bem aceito tanto para pastejo quanto a coxo. Para silagem, dá trabalho, tá? Dá para fazer, mas dá trabalho.
tá? Sim. Então o curumim, ele é ótimo, né? Depois tu tem o Tifton, tá? Que tá se falando menos dele, mas ele também é ótimo, tá? Tu tem o paredão, então não planta só um, planta vários. Faz piquetes diferentes. Não faça piquete só de um tipo. Esse é o maior problema. Todo mundo ou planta só Tifton, ou planta só paredão, ou planta só curumim. Não, planta os três. Você já tem três, né? Aí você vai ter, né, numa reserva estratégica anual, né, um plantio de capiaçu, por exemplo. Uhum. E para complementar o capiaçu, tu já tem ali do lado o cara certo, curumim. Ele tem a proteína que o capiaçu não tem. Os dois juntos já tem um alimento bom, né? O arroz vai ser dentro da safra, não vai ser dentro da safra, né? Trigo. Então, o trigo. O trigo é difícil, né? Meu cérebro aqui não associou esse nome Eu aí. acho que isso aí é fome, hein? É muito serviço aí. Eu acho que é muito trabalho, isso é trabalho. Show de bola. Então você tem que ter um pensamento dentro do planejamento e já plantar e ter para o gado vários tipos de alimento. Aí você vai me dizer assim, tá, mas será que o meu gado vai gostar? Bom, a primeira coisa quem vai falar para ti o que é bom é ele mesmo, né? Faz um plantio pequeno de Tifton ali, bota ele pastejar um dia e veja o resultado. Ele gostou? Ele está dizendo para ti que para ele vai fazer bem. Se tem uma coisa que o produtor não olha às vezes, é olhar para o seu gado. A gente tem que conversar com o gado e olhar para ele. Se você botar no coxo duas silagens, de dois tipos, e ele preferir uma, é porque aquela uma faz melhor, ela está sendo melhor para ele do que a outra. Ele sabe o que é bom para ele. Ele não come porque é do cheiro, não porque ela é palatável, ele sabe o que é bom. Então, quando você tem opções, experimenta as opções, né? Tenta fazer de um jeito. Eu preciso fazer, por exemplo, para quem trabalha com capiaçu, tem dúvida do capiaçu. Faz o capiaçu de um tipo, faz com complementação de outro tipo, e você vai vendo o quanto que ele aceita. Quanto mais ele tiver de aceitação e sempre o que ele escolher, você está indo no caminho certo. É ele que fala para você, né? E tem gente, por exemplo, que outra coisa, olha para as fezes dele. Né? Você olhando para as fezes do animal, você vai ver se ela tiver pastosa, você está no caminho certo. Se ela tiver seca, se ela tiver mais consistente, você está no caminho errado. Né? Então, tem coisas que são indicadores que o produtor rural às vezes sabe mais do que quem trabalha na área técnica, né? Porque quem aprendeu, nossos bisavós, não tinham muita informação, não tinha internet. Eles tinham que observar o animal. Hoje não se observa mais o animal, se observa mais o que se fala. E quando se observa o que se fala, se cai na possibilidade de cair numa opinião e a opinião levar a tua vida ao fracasso. Então tem que cuidar um pouquinho com a informação. A informação é muito perigosa. Enquanto que nós temos informações de qualidade, nós temos informação que são opiniões. E a opinião, às vezes eu tenho uma opinião certa ou errada. Eu não consigo dar a minha opinião em alguma coisa. Eu não posso, porque eu estou falando para milhões. E quando eu falo para milhões, eu posso levar milhões a errar. Porque se eu errar, eu também sou humano, eu posso errar. E errar é opinião. Agora, testar e você ter certeza é outra situação. Estudar e ter certeza é outra situação. Então, eu trabalho nesse parâmetro. Então, voltando a teu aspecto ali, dentro dessa questão de tipos de alimento, o bom é você ir testando para o teu gado o que dá mais resultado. E veja o que ele fala para você. Ele fala, né? Ele não fala, você não vai ouvir as palavras, mas os gestos dele vão te dizer, a aceitação dele vai te dizer. Né? Ele vai te dar todos os sinais. O pelo dele, se ele tiver com pelo brilhoso, bonito, é sinal que ele está bem nutrido. Né? Você pegar o cachorro da tua casa, o cão lá que cuida da sua propriedade, tá? Você olhar para o pelo dele, você já sabe como é que ele está numa situação nutricional, como é que ele está, se ele tem verme, se ele não tem. Ele vai estar com o pelo brilhoso, bonito, ele vai estar de uma forma. Se ele tiver com o pelo opaco, tanto o animal, que nós estamos falando de gado de porte, tiver muito opaco, ou o teu cachorro tiver muito opaco, significa que ele está com problema. Alguma coisa está errada. Então, vários sinais ele deixa para você. Né? Vários sinais. Se ele está ficando mais tempo deitado, normal ele ficar 8 horas ruminando. Se ele ficar 12, né, tá muito tempo deitado, é sinal que algo está errado. Então você tem que observar os sinais. Então, falando das regras dos 10, então, que você ainda dentro dela, para encerrar para a sua próxima pergunta, Marana, esse também tá difícil guardar o nome, né? Eu tenho esse problema de guardar nomes. Trigo e arroz, né? Olha só. Então, Marana, as quantidades que nós temos, eu cito assim, para quem pode fazer uma silagem de soja, tá? E precisa de proteína para complementar qualquer coisa, por exemplo, quem trabalha com capiaçu, pensa em plantar soja na tua propriedade e fazer junto com a silagem, tá? Você vai ter um custo baixíssimo do que comprar, por exemplo, uma das dicas que eu dou, que é o farelo de soja. Mas você trabalhando a soja, está trabalhando numa silagem altamente energética. Uma silagem de soja pura, ela chega a ter 40% de proteína, tá? Então...
E daí, o preparo dessa soja, depois dessa semente colhida, seria como, Ricardo? A soja, ela tem mais ou menos um tempo de 100 dias, tá? Entre o plantio e o ponto que ela chega para estar. Uhum. Ela não deve estar, ela deve estar antes dela amarelar. Quando ela está querendo amarelar, a soja é feita, tá? Aí Sim. nós vamos trabalhar 2 horas nesse assunto, mas vai sair no meu canal agora, quando for a época da soja, nós vamos fazer um vídeo completo dessa Vou, silagem. vou O que assistir, com acontece? certeza. As pessoas são muito resistentes a coisas novas. Você tem as coisas que você já conhece, e quando vem alguém e bota um vídeo lá de silagem de soja, ninguém quer assistir. Todo mundo acha, mas isso É, não é para mim. Eu tenho milho, certo, meu tá amigo? Você tem certo. milho. Mas se você consegue caminhar num caminho que você gasta menos no coxo, eu Hum, sempre digo, nós temos 2 pilares dentro da agricultura e pecuária, que são o quanto eu economizo lá no adubo, tá? E quando eu falo isso, é criar o ciclo dentro da propriedade, aonde o meu dejeto volta sempre lá para lá. Então eu estou fazendo um uhum, círculo, né, sobre os dejetos, eles voltam para lá virando adubo, e o adubo volta para o coxo em alimento. E o alimento gera carne para mim alimentar minha família, tá? Para mim crescer, progredir. E se o meu vizinho não vem, não usa, compra dele. É muito mais barato comprar adubo. Então, esse é a forma de adubação mais barata e mais ampla. Por que ampla? Porque quando você pega um químico, ele tem uma ação curta. Ele não vai atingir a segunda cultura que você vai fazer no químico. E quando você sim. tem o orgânico, ele tem fragmentos dentro dele, né, pedaços de capim, ele tem milho, ele tem coisas que vão ficar para a segunda cultura. Então ele vai trabalhar muito mais tempo, ele tem muito mais condições de nutrientes do que o próprio químico, porque o químico você vai ter um NPK, que são 3 componentes, ou você vai ter uma correção maior de um ou de outro, né? Agora, o orgânico tem mais do que os 3, né? Entenda isso. Ele tem muito Uhum. mais do que os 3, ele é completo e é mais barato, né? Então, nós temos que é ali que nós vamos ter a análise de solo. A análise de solo, eu julgo para você o pilar. O pilar que nós vamos falar antes do adubo é a análise. A análise de solo é o que vai determinar entre você rasgar dinheiro no plantio, né, lá na hora de adubar, ou não. Se você sabe o que você vai gastar certo e gasta menos. Se você não sabe, você vai gastar no lugar errado, o desenvolvimento da planta não vai ser o suficiente que você queria e você teve perda de dinheiro. Se você fez a análise, fez o certo, ela vai desenvolver certo, você vai ter lucro. Então, esse é o pilar número 1. O pilar número 2, ele está justamente lá no coxo. O que você leva ao coxo? E aí vem o que a gente está falando. Né? A minha reserva estratégica, né? Eu vou querer, lá naquele momento de usar, para quem precisa, tá? Eu vou falar agora para Uhum. quem precisa. Você precisa da reserva estratégica, você vai usar, tá? Não é um evento. E você tem que pensar, a minha reserva estratégica não deve ser qualquer coisa. Ela não deve ser capiaçu puro para o gado ficar parado no seu crescimento, na sua engorda, no seu leite diminuindo. Não, faz uma reserva estratégica para que naquele momento de entre safra, você não mantenha o gado apenas de pé. Você mantenha o ritmo que você tinha no resto do ano. Então, por isso que nós Sim. estamos falando em silagem de trigo, agora acertamos, tá? Soja, né? Então, essas silagens altamente energéticas são muito boas. Ah, mas eu tenho azevém. Ok, né? Planta azevém, mas se você puder migrar para o trigo, para a silagem, que é um trigo especial, você vai ter muito mais resultado no coxo, né? Porque ele é melhor. Colher trigo e colher aveia é difícil para a silagem. Quem faz sabe. Ela não consegue chegar parelha no mesmo momento, vai ter umas mais atrasadas, outras mais adiantadas, né? Ela tomba mais fácil do que o trigo. Então, tem algumas variantes muito importantes quando a gente vai fazer uma comparação de regiões que já plantam a cevada ou o trigo, a cevada ou a azevém, tá? Uhum. Para migrar para o trigo. E se você quer fazer algo melhor ainda, deixa a tua aveia, deixa o teu azevém e plante trigo. Eu fiz isso na propriedade. Então você já tem 3 alimentos dentro da tua silagem. 3. Precisa mais coisa lá no teu coxo? Praticamente nada. Um sal proteinado ali, né? Um sal Uhum. mineral, alguma coisinha talvez sim, mas tu tem um alimento perfeito. Já são 3 componentes que não era um só. Ah, eu tenho capiaçu. Ok, você vai pegar e vai misturar aquilo ali numa porcentagem de 30%, mais ou menos, de 20 até 30, mistura no teu capiaçu, tu tem um capiaçu perfeito para tu tratar teu gado naquele momento de crise, né? Ou talvez pro ano Uhum. todo, se tu tem espaço na propriedade para plantar uma lavoura na entre safra desse jeito, você faz capiaçu pro ano todo, né? Aí o corte do capiaçu não vai corresponder. Corresponde, dá para fazer.
né? Dá para fazer pelo menos uma quantidade. Você não vai cortar todo o teu capiaçu, não dá para fazer todo, mas tu vai ter aquela quantidade que der para fazer, aquela quantidade vai ficar perfeita, né? Ela vai ficar equilibrada já com 4 alimentos diferentes, perfeitos, mais o sal mineral, só somando isso, nós já temos 5, né? Então você tem um número que você tem muito maior que a maioria das propriedades. Tu acha que alguém chega a 10? Difícil. Eu defendo 10. Né, que eu acho que deveria ser certo, como um ser humano também, ele vai ter no mínimo uma variação no seu cardápio de 10 alimentos, né? E um animal tem a mesma necessidade, você precisa ter nutrientes, não é só, proteína é apenas um, né? Você tem que ter nutrientes, os nutrientes, a energia, você tem que ter várias variações. Aí tem gente que não sabe que o animal precisa de enxofre, tem gente que não sabe que ele precisa de complementações, no caso de fósforo, então isso não está ali dentro daquilo que nós trabalhamos no dia a dia. Você vai ter uma parte maior de fósforo num alimento específico, uma parte maior de enxofre no outro, né? Então, para quem usa ureia como aditivo para aumentar a proteína, é perfeito. Se você sabe usar, você tem responsabilidade para, né, não ter um problema com o teu gado, ela é perigosa? É para quem não conhece. Então, assista, aprenda a usar ureia. Tem vários vídeos que falam de ureia. Aprenda a usar. A gente aqui usa no proteinado só. Então, Mas usa. Mas usa. Entre 0,5% e 1% deve estar usando, é isso? Eu estou usando no proteinado de baixo consumo, 10%. De 8% a 10%. 8% a 10% do proteinado, né? Proteinado de baixo consumo. Não, quando eu falo de 0,5% a 1% é sobre peso vivo, quando nós estamos trabalhando em cima do peso vivo, tá? No proteinado, porque principalmente na época seca nossa, ou quando deixa pasto de... Principalmente quando a gente deixa pasto de vedado, né? Uma massa de capim seco, o proteinado com ureia é mais para ajudar na absorção dos nutrientes ali, na hora do rumen, mas é baixo consumo. Entra 10%, sim. Só que o consumo fica entre 100, 120, 150 gramas por animal dia. Você vê, não vai consumir muito, né? Qual é o peso do animal que está considerando nesse momento? 350, 400 quilos, 450. Eu trabalho com um sistema de cria, né? Então tá na volta dos 30, dos 0,3 no caso, né? 0,3%. 3%, né? Então, o normal, quando você vai considerar o peso vivo, seria de 0,5% a 1%. Então, o teu está um pouquinho abaixo, tá? Mas naquele momento ali é um momento que não dá para forçar demais, né? Não, mas aí entra aquela adaptação, uma semana fazendo exatamente. Adaptação, não é de um dia para a noite chegar lá e coloca. Então, passou ali uma semana, coxo sempre coberto, e o detalhe, o nosso proteinado, feito aqui caseiro, né, que é esse que eu estou falando, ele sempre servido em coxo, do lado do creep feeding dos bezerros, só que o coxo com 95 centímetros a 1 metro de altura à borda. Então, os bezerros menor do que 4, arroba, não conseguem acessar o coxo, ou seja, não tem o rumo desenvolvido ainda, né? Então, eles não acessam o coxo. Essa observação. Claro, tem proteinado que você compra pronto, se o bezerro tiver acesso, eu já fiz isso também, não teve problema. Mas esse que a gente faz aqui, a gente recomenda o pessoal erguer um pouquinho o coxo para os bezerros não lamber, só as mães mesmo. Ó, que louco, o nosso convidado, ele é estudado, hein? Ele já estudou. Estudou. Deu aula agora, ó. Aula praticamente de faculdade, é isso aí mesmo. Exatamente o que eu falava da ureia. A ureia, o que ele está aplicando ali, porque ele sabe que tem ureia lá dentro, ele sabe os riscos da ureia, né? Então a ureia não pode ser dada para animais, né, jovens. É exatamente essa a preocupação que ele está trazendo. Então o que acontece? Levantando o coxo, ele não acessa. E por que ele não acessa? Porque ele não pode ter esse tipo de consumo naquele momento. Aí as pessoas às vezes não entendem para que é a ureia. A ureia, ela não é proteína, ela é nitrogênio. E o nitrogênio vai atuar lá no rumen para poder aproveitar melhor. Então, por exemplo, quando chega na estação da seca, que ele chama, ou chega na estação do inverno, ou chega na estação da entre-safra, tá? Não importa o nome, você vai ter normalmente disponível para você capins de baixa proteína. Né? Exemplo, você vai ter o capiaçu, você vai ter o cameron, você vai ter o capim-elefante, você vai ter um monte de capins de baixa proteína. E a proteína deles normalmente vai estar baixa justamente até pela situação do momento, né? Ele vai entrar num estágio ele vai se retrair, ele vai parar de crescer, o crescimento dele vai parar. Então, a fisiologia desse capim naquele momento é diferente do resto do ano também. E como é que a gente resolve isso?
para que o gado não sinta tanto? Ureia, né? Mas tem que ter os cuidados da ureia. Então, para quem vai usar ureia, estuda como é que usa ureia, vai assistir um vídeo, vai pegar alguém, né, o teu agrônomo, alguém que está na tua propriedade, que já assiste você, e pega com ele todas as orientações, porque a ureia, ela pode levar um animal a óbito, ela pode causar intoxicação, que pode causar, inclusive, morte. Então, o animal jovem não pode, né, como o Marana já colocou, né, você tem uma porcentagem por cabeça que você pode dar, que ela é baseada no peso vivo, né, que é no máximo 1% do peso vivo, e você tem que saber que aquele animal, né, Só porque tem lambeu um aqui. animal com milão e tem um animal que não é com milão, então você tem que saber que cada animal, se você puder fazer isso na propriedade, cada animal tem que ficar dentro do limite para não se intoxicar. Então a ureia tem que ter cuidado. A gente limita Marana, aqui, seguimos? a gente limita aqui o consumo com a adição do sódio, né, do sal branco. Fica um proteinado próximo a 37, 38%, alta proteína por conta da ureia, claro, né? Mas vai farelo de soja e vai o milho, pai. É um proteico energético, na verdade. E ajuda pra caramba. Passa o período seco bem legal. Parece que abre o apetite da vaca, ela come até mais capim. Até aquela cana mais dura do capim, ela busca, né? Porque ela vai conseguir digerir com um pouco mais de facilidade. Mas enfim, isso aí não faz milagre. Não faz milagre. Você falou em cana-de-açúcar. Eu vou aproveitar, então, nós estávamos ainda falando de alimentação. A cana-de-açúcar, ela é uma situação parecida ao capiaçu. Nós temos baixa proteína. Porém, a cana-de-açúcar, que é um projeto que nós estamos desenvolvendo agora no começo dele ainda, né, para nós trazer uma silagem perfeita de cana-de-açúcar, a gente vai fazer um projeto de pesquisa aqui, acompanhado no nosso canal pelos inscritos, ou para aquelas pessoas que acessam os vídeos. Enfim, a cana ela tem uma situação parecida, mas muito diferente. Diferentemente do capiaçu, ela tem muito açúcar, né? Então ela traz bastante energia, e aí para a cana eu preciso da ureia. Né? E eu preciso do cal muitas vezes. Então, aquela cana que você fala que é difícil de digestão, né, você pode preparar ela com cal. E a cana é pouco usada por quê? Falta de informação. A primeira coisa que as pessoas não usam cana. No primeiro momento que você vai usar cana, o gado vai aceitar e logo depois ele para de comer. Por quê? Se você não fez um tratamento com cal, as abelhas, os marimbondos não vão deixar ele comer. Ele vai ter medo de comer e não vai comer. Então, a silagem de cana tem esse problema. Você tratando com cal, você elimina 90% desse risco, porque ela não vai mais ter o cheiro do açúcar para atrair esses insetos. E o gado, né, vai absorver melhor. Por quê? Porque o cal, ele vai desmanchar, né, ele vai desintegrar uma parte das fibras, fazendo com que elas sejam aproveitadas melhor no rumen. Então, o cal tem duas funções para quem trabalha, inclusive para quem trabalha coxo, né? Moe, faz o tratamento, espera 24 horas, daí trata o animal. E ainda você consegue, sem ela ter perda, você tem 3 dias para usar o que você moeu e preparou. Então a cana tem essa vantagem. Na silagem de cana é um pouco mais complexo, e nós vamos precisar depois complementar sempre uma cana com ureia. Tá? Então, o capiaçu também, um dos segredos do capiaçu vai ser nós explicar como se trabalha com a ureia associada a ele, em todo o ano. Não só nesse momento que a gente falava de capins de baixa proteína. Isso daria uma outra transmissão dessa, né, de tão complexo, né? A questão da ureia ela é complexa, né? É complexo. A outra questão que é muito importante, que as pessoas às vezes não entendem, e às vezes eu faço vídeos bem polêmicos no meu canal, até que muita gente me questiona, é matéria seca. Matéria seca, pouca gente entende o que é matéria seca, né? Matéria seca é tudo menos água. Então, se nós temos tudo menos água, significa que 50 dias no capiaçu, ele tem muita água e pouco alimento. Aí eu trouxe, agora há poucos dias, né, um vídeo, por exemplo, para mim tratar um animal, considerando apenas capiaçu, eu tenho que dar 160 quilos para um animal, 160 quilos de capiaçu a 50 dias no coxo, para que um animal de 500 quilos, né, atinja a matéria seca necessária. Mas aí tem um problema, a matéria seca que eu dei para ele não é completa, ela não está pronta, né? Aí já vem aquele cara, mas tu não está considerando o concentrado. Ok, você vai descontar o concentrado, mas mesmo assim o gado não consegue comer a quantidade que você precisa aos 50 dias. Então, eu pessoalmente não aconselho capiaçu a 50 dias a coxo. Segundo, é uma lenda nós falar que todo mundo vai conseguir estar com capiaçu a 50 dias sempre e tratar a coxo. Não, você vai tratar com 50, 60, 70, ele vai passando o tempo. A não ser que você tenha um corte frequente depois de anos, que você consegue mais ou menos, né, ter
um acompanhamento, um escalonamento perfeito, onde ele vai estar, o que você corta hoje ele tem 50, o que corta amanhã ele vai ter 50, porque tinha 49 hoje, do dia que ele foi cortado. Então, isso é difícil para atingir, né? Então, eu aconselho sempre, o Capiaçu ele foi desenvolvido para isso, fazer silagem. Só que fazer silagem, você tem que também driblar a fibra, né, e fazer a complementação. Porque igual o coxo, ele não tá pronto, não adianta. Então esse é o grande problema do capiaçu, né? Nós entrando na questão do capiaçu. Qual é o problema do capiaçu? O problema do capiaçu, ele não é um alimento completo, assim como o camarão. Tem alimentos que não são completos. E o primeiro grande problema que nós tivemos lá atrás, as pessoas achar que iria substituir o milho. Então não tem como. Querer comparar o capiaçu com o milho, não tem, não existe. Isso é absolutamente impossível fazer essa comparação. Quando eu tenho o capiaçu a coxo, né, eu vou ter exatamente qual situação, tá? Eu vou ter a situação aonde eu tenho que complementar, e quando eu vou fazer uma ração, eu tenho que pensar que lá no coxo, ao momento que eu chego no coxo, eu tenho que chegar com o alimento o mais completo possível. Por quê? Lembra do segundo pilar. Aonde é que eu vou rasgar dinheiro? No coxo. E por que eu rasgo dinheiro no coxo? Porque eu não cheguei lá com o alimento produzido na minha propriedade, de baixo custo, né, certo para o animal. Ou ele não vai responder, se eu não complementar, ou se eu tiver que complementar pagando um concentrado, pagando um proteinado. Quanto mais eu tenho gastos de coxo, menos lucro. Quanto menos eu tenho gasto de coxo, maior lucro. Então o lucro ele se divide em dois lugares. Tá? O pecuarista que compra tudo, ele tem que garimpar preço baixo. Existe gente que não planta nada e cria gado. Existe. E funciona. Mas funciona com lucro menor de quem planta. Né? Então você tem que ter essas situações bem presentes. Às vezes é melhor você arrendar uma terra, né, do vizinho, alguma terra só para plantar para o teu gado, do que você continuar sempre comprando. Eu sempre digo isso. É melhor, você sempre vai sair mais barata a conta. Então, depois que você tem, para quem planta, você tem a economia lá na parte de adubação, você vai ter a outra economia onde? Lá no coxo, quando chega. Porque daí você tem que chegar com o alimento quanto mais equilibrado possível. Chegou só com o capiaçu, o que vai ter que fazer? Vai ter que pegar farelo de soja, que não é barato, e aí acho que o farelo de milho resolve. Sim, ele melhora, mas ele não chega ao ponto que precisa, por exemplo, para o gado leiteiro. O gado leiteiro, ele precisa de proteína, acima do que a energia. E para você ter proteína, o mais barato que nós temos e o mais eficiente vai ser o farelo de soja, ou vai ser a ureia, né? No caso que nós estávamos falando antes da ureia, que é o mais barato, o mais eficiente, mas tem os seus riscos, tem que ter os cuidados. Aí, para quem tem medo da ureia, vai ao farelo de soja. Aí estou indo de 280% para 46%, tá? A farelo de soja tem até farelo que chega a 50% de proteína. A ureia, ela traz um resultado, né, de 280%. Tem até um quebradinho no meio, mas vamos falar em 280. De 280 para 40. Essa é a diferença entre ureia, tá, e o farelo de soja. Nós estamos falando agora em porcentagem de agregação da proteína dentro do alimento, né? Então eu consigo 200%, 280% de aumento de proteína com ureia, e com o segundo que nós temos na lista, vai para o farelo de soja. O farelo de soja nós chegamos de 40 a 48, 46, dependendo do farelo que você vai pegar e o tipo dele. Que existe dois tipos de farelo, né? Tem o farelo que ele é... agora não me lembro mais o nome. Ele tem um segundo nome. Pode falar. Eu até tenho uma dúvida sobre isso. Isso para a gente tentar equilibrar a proteína, né, Ricardo? A proteína, exato. A proteína que é muito baixa, para a gente tentar um equilíbrio, não visando só a proteína, mas olhando para a qualidade da silagem, a fermentação dessa silagem do capiaçu, que não tem nenhum grão de nada, é só mesmo uma silagem de capim. Bom, a fermentação do capiaçu, Marana, ela vai acontecer igual. Eu vou deixar tu colocar talvez o final da tua colocação para mim poder entender melhor. Assim, a ideia aqui é a seguinte: pensa em equilibrar a proteína, o farelo de soja seria o mais ideal, porém o custo dele é mais elevado, tal. Mas visando só a questão da qualidade da silagem, o capiaçu, por sua vez, não tem semente nenhuma. Se a gente adicionar uma quilera de milho, um fubá de milho, no caso, ou um triguilho, ou alguma outra semente na silagem, já vai dar uma fermentação legal? Bom, nós temos que entender uma coisa que provavelmente as pessoas talvez façam uma confusão, então eu vou esclarecer antes.
Quando nós falamos em ureia, a ureia nunca pode estar presente no momento quando se faz silagem anterior. Sim, Por isso aí quê? ficou Porque a bem, ureia, bem ela vai frisado. atrasar a fermentação. Então, tem gente que acha, eu vou botar ureia e resolvi o problema. Não. A ureia você usa depois, lá na Na frente. hora de servir, né? Isso. Então, para complementação da silagem, no momento de Da fazer uma silagem. silagem capiaçu, eu diria que entre valores, se a minha necessidade é proteína, tá? E não só ela é mais proteína, eu vou usar apenas farelo de soja, tá? Se a minha necessidade é proteína e energia, as duas, eu vou mais tendente ao milho, tá? Eu vou trabalhar com 2 para 1 no que eu vou acrescentar. Daqui a pouquinho eu passo mais ou menos as quantidades, tá? Mas é aproximado. Lembre-se que uma dieta depende de alguém que acompanha o teu gado, tem que conhecer raça, tem que conhecer todo um histórico para fazer uma dieta. Eu não estou fazendo dieta aqui, não faço dieta pela internet de maneira alguma. Eu vou apenas passar parâmetros. Então, quando eu tenho uma necessidade maior de energia e menor de proteína, que existe em alguns casos, aí eu vou ter que trabalhar mais com milho e menos com o farelo de soja. Então, esses dois seriam o que eu vou citar. Mas aí você, por exemplo, tem o trigo, você tem o trigo, a aveia, você tem esses plantados junto, como é o caso que eu falei antes, tá? Você tem uma situação diferente para cada um desses 3 alimentos. Você agregando ele ao capiaçu numa porcentagem, como eu falei, de 20% a 30%, você já tem um alimento completo para praticamente todos os plantéis, né? Quando eu falo a leite, a engorda, né? Você vai ter uma condição boa. Por quê? Porque cada um deles traz uma característica. Qual é a energia que nós temos no milho? Amido. Tem proteína? Baixa. Né? O amido não é alguma coisa que tem tanta proteína. Quando nós vamos para a soja, ela tem bem menos amido e ela tem muito mais proteína. Tá? Então, isso é um equilíbrio. Depois tu tem o farelo de arroz, depois tu vai ter o farelo de trigo, tu vai ter a cevada, tu tem muitas coisas. Tem gente que então tem o rolon, que chamam em alguns lugares, né? Que é um resíduo de milho. Existem muitas coisas que eu posso agregar à silagem. Todas elas vão ser válidas, sempre que elas tiverem pelo menos semente, ela vai me trazer um alto valor. Mas eu não tenho, vai usar o curumim. Bom, o curumim, tu vai aumentar a proteína, mas tu não vai chegar a um alimento completo. Ele vai melhorar muito, né? Se você pegar os dois e juntar meio a meio, 50% a 50%, você vai ter uma boa proteína, porque o curumim, ele chega a 18 até 20, em alguns casos, por cento de proteína, tá? Só que você conseguir colocar o curumim com a matéria seca certa dentro da silagem, é o desafio. Então, o curumim seria para complementação de alimentação a coxo ou a pastagem, dentro daqueles 10 alimentos, tá? Para ficar um pouquinho claro que o curumim ele é uma alternativa mais longe da realidade. A realidade é milho, tá? É um deles. Vamos falar das realidades fáceis de encontrar. O milho e o farelo de soja. Esses dois vão ser os primeiros. Depois, eu tenho a casquinha de soja. Só que a casquinha de soja, ela vai me trazer energia mais alta e a proteína não vai levantar tanto. Por quê? Porque ela vai estar em 13% e não em 46% de proteína. Então, eu tenho que estudar o que eu vou agregar e o que, para mim, sai mais barato. Tem regiões que o farelo de soja é barato, vai comprar farelo de soja. Tem regiões que vai ter o farelo de algodão ali, os resíduos do algodão, da semente de algodão. Então, no caso, ela vai aumentar o fósforo. Então, nós temos que ver que cada região, você vai ter uma disponibilidade a baixo custo de alguma coisa. Essa alguma coisa é o que você tem que usar, tá? Principalmente, e complementar o resto. Porque essa alguma coisa, ela vai custar menos. E lá no coxo, como eu falava antes, você vai ter menos exigência, você já complementou. Agora, se você não usar essa alguma coisa, vamos chamar disso, tá? Essa alguma coisa, que você tem na sua região, por quê? Porque cada região vai ter alguma coisa. Tem algum. Um vai ter, por exemplo, eu estou perto de uma cervejeira. Então, você vai comprar o que é barato. Eu tenho disponibilidade de comprar a baixo preço a semente do algodão. Eu tenho disponibilidade de comprar o farelo de soja abaixo, porque aqui tem. Aqui tem um processador de arroz, aqui eu consigo comprar o resíduo de arroz. O resíduo de arroz não é o farelo de arroz, tá? O resíduo de arroz, ele é a limpeza, tá? Antes de nós moer o arroz. Tá? Então, ele tem bastante grãos inteiros, ele tem grão falhado, ele tem casca, ele tem um monte de coisa. Eu já recebi pessoas aqui para fazer teste para ensacar esse resíduo, né? E ficou ótima silagem dele puro. Mas pensa, se ele tem bastante grão, né? Ele tem uma taxa de matéria seca bem alta, para acrescentar numa silagem é uma ótima. Então, não dá para mim dizer uma coisa certa. Se eu falar numa coisa certa, eu falaria principalmente nos farelos, né? Farelo de arroz, farelo de trigo, farelo de milho,
farelo de soja, tá? Dentro desses aí, mais ou menos, são os mais populares. Depois tem a cevada, depois tem, né, tem a cevada que eu digo farelo de cevada seca, né? Não a úmida, que já passou pela cervejaria, que tem um resíduo industrial. Então, nós temos várias situações. Depois vem o Rolon, que também tem bastante lugar do Brasil que tem. Tem lugares que nós temos, então, o milho, que é o milho enlatado, tá? Que trabalha com milho enlatado, por exemplo, né? Eu não vou querer citar nomes aqui, mas o resíduo que eles têm, tá? É as pontinhas do milho com mais a palha já fervido. Ótimo, é muito bom, né? Por quê? Porque o gado vai digerir, mesmo que o grão está inteiro. Então, isso pode ser usado junto, né? Para quem trabalha, quem tem, por exemplo, a facilidade de comprar um resíduo de indústrias que trabalham, processam milho. E para quem trabalha com milho verde também, de forma in natura também, o cara normalmente ele tem as espigas pequenas, ele tem, e muitas vezes ele vende. Para quem não está fazendo silagem com o resto, ele vende isso. Tudo é válido quando nós estamos agregando algum tipo de grão. Aqui a gente tem uma opção de, não sei se tem por aí, acho que não vai ter usina de álcool por aí, né? Aqui a gente tem a opção do DDG, que é um resíduo do milho que gera o etanol de milho, né? Então esse DDG ele bate aí na casa dos 30% quase de proteína. E eu substituo ele quando eu faço o meu proteinado, né? Então eu tiro farelo de soja e coloco. Ele pode ser colocado perfeitamente, vai trazer bastante energia também, porque ele, querendo ou não, ele vai ter bastante amido ainda, né? Tem, então, você tem que, como eu falei lá no começo, você tem que conversar com o teu animal e ver o que ele melhor acha, né? Se ele acha que aquele alimento tão baratinho que você compra é bom, cara, compra o barato, vai pelo mais prático. Se você não acertou com aquele resíduo industrial que era barato, vai tentando trocar os alimentos ou a porcentagem, usa meio daquele, metade de farelo de soja, você vai fazendo as misturas, e essa mistura, ela varia muito da raça que você tem, do objetivo que você tem na propriedade com aquele animal, né, da idade do animal, do estado daquele animal, se ele é uma recria, se ele é um animal, um bezerro, se ele é uma vaca parida, tudo vai ter, né, uma situação diferente, né? Se é uma vaca que né, terminou o leite, no caso, que ela está ali naquele momento. Então, tem vários momentos dentro do mesmo animal, dentro do mesmo objetivo, que é a pecuária de leite, que vão ter necessidades diferentes, que você pode trabalhar com misturas diferentes. As misturas são muito importantes. Marana, nós já estamos aí batendo quase 1 hora, tá? Mas eu estou aí para tuas perguntas. Não, era isso, vixe. Eu acho assim, ó, eu dentro da questão da reserva nutricional, eu acho que eu deixei bem claro, reserva nutricional todo mundo precisa. Quem está aqui até agora, então, é o cara que mais precisa, porque ele está aqui querendo conteúdo e ele sabe que ele está aqui porque isso para ele é importante. Então, faça, meu amigo, faça porque você vai em algum momento, mesmo que você tenha pasta, vai precisar. A reserva estratégica ela vai ser normalmente na forma de silagem, né? Porque eu fazer reserva estratégica a capim é mais difícil, né? Então, às vezes a pessoa fala, eu tenho reserva estratégica porque eu tenho tal capim plantado. Bom, não é uma reserva estratégica, porque está sujeito aos mesmos problemas dos capins e dos plantios que você tem. Tem gente, meu amigo, não sei se a tua região não permite isso, mas tem regiões do Brasil que você não precisa nada. Você tem, o tempo todo você tem, né, plantação dos melhores capins e se desenvolve o ano inteiro, né? Mas são assim, ó, são pequenos, né? Pequenos fragmentos do Brasil que permitem, né? Sim. Aqui nós temos o problema do frio aqui embaixo, lá em cima tem o problema do calor, né? Da falta da seca, né? Então, aí no meio tem algumas regiões, né? Uma parte de Minas, uma parte de São Paulo, é maravilhoso. Eles têm plantação, por exemplo, de milho o ano todo, né? Quem é o estado que produz milho verde o ano inteiro? São Paulo, né? Mas em algumas regiões também, porque tem a região de São Paulo que é a parte mais sul é frio, tem a região de São Paulo que já está mais perto de Minas ali da parte quente. Então, como nós temos um São Paulo não é não tão pequeno também, ele tem regiões, né? A topografia também ajuda muito, né? Onde você está, né? A região mais fria, a região mais acidentada, né? É isso aí. Dá para comparar essa estratégia de passar esse período seco, dessa reserva de alimento, a educação financeira, né? Estamos fazendo aqui agora, criando agora aqui no canal do Ricardo aqui, do Silari, a educação da pecuária, né? Então já vai ter que ser quesito básico para quem está entrando aí agora, principalmente, pensar nessa reserva de comida. Comida nunca é demais, né? Nós vamos falar uma coisa bem simples. Você acha, né,
que todos os produtores de leites estão satisfeitos com o que eles ganham? Não. Porque tem o cara que sabe, né? Ele sabe adubar e ele sabe levar o coxo o jeito certo, que é o que eu estou falando aqui. Ele sabendo esses 2 parâmetros, ele vai ter lucro. O lucro dele vai variar de mais a menos, mas para ele não está reclamando, porque ele está tendo lucro. Agora, tem muita gente que não observa esses parâmetros que a gente fala, os 2 pilares de sangrias de dinheiro, que é lá na adubação, e o que eu levo, o que eu chego na boca do animal a coxo antes do concentrado, porque o concentrado é o gargalo onde eu vou gastar dinheiro, né? Eu vivo sem ele? Quase que não. Em algum momento você vai ter que usar ele, né? Você consegue trabalhar em 90 dias, trabalhar talvez vamos citar o trigo novamente, uma silagem de trigo, 90 dias você trabalha com ela. Depois disso, você vai criar uma condição no animal de doença, porque ele precisa ter mais coisas que não estão ali presentes. Então, falando em concentrado, em rações, sempre vão ser importantes você ter a gama inteira de nutrientes. Por isso que eu falo nos 10. Por que eu falo os 10 e ninguém usa? Deu uma congelada na tua imagem. Eu falo nos 10 justamente porque eu tendo 10, eu tenho tudo completo na propriedade, quando eu chegar no coxo já está pronto. Eu praticamente preciso de nada. Marana, o teu sinal ele está caindo, tá? Então, acho que antes que a gente... O seu deu uma travada agora também aqui. Então, nós dois, então. Ou um de Voltou? nós, eu não sei, mas deu uma congelada na tua imagem. Uhum. Então, Marana, assim, ó, é uma satisfação muito grande, né, de ter você aqui como convidado, né, também fui convidado ao seu canal, isso traz, acho que uma grande agregação de valores, de informações, né, para quem está querendo aprender, não só para mim como pessoa, conversar com quem já trabalha no ramo, sempre, seja as pessoas que a gente visita, seja as pessoas que a gente atende no canal, todos nos trazem conhecimento, todos nos trazem questionamentos. Às vezes uma pergunta que alguém faça para você, bota você a pensar sobre aquilo, e você desenvolver algo para aquilo, né? Um caminho para aquilo, uma resposta para aquela pergunta que alguém fez. Então, eu estou sempre atento a isso, atento a tentar trazer os melhores. E o melhor é isso, o melhor é você ter lucro. Ninguém quer criar gado, ninguém quer viver a vida tendo prejuízo, né? Ou não ganhando dinheiro. O dinheiro, ele é importante na nossa vida. E ninguém, para quem trabalha na agricultura e na pecuária, sabe como é sofrido. É um dinheiro que ele não vem fácil, né? É um dinheiro que ele tem muita dificuldade para chegar na mão da gente. Então, rapaz, quem agradece sou eu pelo espaço, viu? E ter esse contato com você e com o seu pessoal, com os seus amigos aí, inscritos do canal. Eu sei que existe uma fidelidade nos seus inscritos, a gente vê isso, sente nos seus vídeos, e ouvir e aprender, eu acho que é a base para todo mundo crescer, não é verdade? E você, de uma forma muito orgânica e muito... É visível a preocupação que você tem em passar conhecimento. Foi assim que eu encontrei você na internet. Queria agradecer você pelo nosso podcast daquele dia e por esse de hoje. Muito obrigado mesmo, de coração. Que Deus abençoe você e a todos da sua equipe, que são pessoas maravilhosas, e a todos os inscritos do seu canal aí também. E quem quiser visitar o nosso canal, fica à vontade aí também, tá certo? Bom, Marana, para nós finalizar, tá? Um podcast, uma live, né? Uma conversa que seja através de um vídeo que você produz ou eu produzo, ele nunca vai acabar, ele nunca vai terminar, né? As perguntas, as dúvidas das pessoas naquele momento. Justamente por isso que existem os comentários. É lá onde a gente acaba atendendo as pessoas de uma forma, daquele momento, mais individual, mas esse individual ainda acontece que muitos vão ler o seu comentário, então é importante o comentário, e vai gerar alguns vídeos. Para você ter uma ideia, o último vídeo que eu fiz, esse do Capiaçu Coxo, a coxo ou silagem, ele chegou a quase 400 comentários, né? Então, o que acontece? Você tem 400 pessoas interagindo, onde você consegue ajudar 400 pessoas e talvez gerar 2, 3 vídeos sobre aquilo que ainda ficou pendente, porque fica pendente. Né? É difícil você num vídeo, mesmo que ele tenha 30 minutos, nós estamos aqui fechando 1 hora, né? Essa questão, ela acaba ficando longa e cansativa, mas você não consegue esgotar os assuntos, você não consegue ficar exatamente falando só sobre um ponto específico. E você tem que amplificar, fazer a pessoa entender o porquê, né? E o porquê, às vezes, leva a outro assunto, que lá foi mais 10 minutos. Então, assim, o assunto técnico, ele é cansativo, mas é onde você vai ter a diferença entre o lucro
ou não ter lucro. É você entender, você saber o que está fazendo, né? E não fazer as coisas como seu avô, bisavô fez, não que eles estivessem errado, mas eles fizeram o melhor da época deles. Naquele Sim. momento, você está em outra época, faça o seu melhor hoje. Essa é a proposta que eu tenho para todos, né? Não adianta uma resistência cultural, porque os nossos avós fizeram na época deles o que era melhor. É o que eles tinham melhor para fazer. Mas hoje nós temos muito mais possibilidade de fazer muito melhor ainda. É isso aí. Show de bola. Amigo, fica com Deus, tá? Todos que estiveram presentes até aqui, eu digo para vocês, vocês são abençoados, tá? Vocês Vitoriosos, são hein? as pessoas que vão buscar, vocês vão encontrar o sucesso com certeza, porque vocês estão querendo conteúdo, né? Sei que são poucos que ficaram até aqui comigo, né? Isso a gente sabe, inclusive nas lives, né? Mas eu sei que é cansativo. Eu também já fui aluno de faculdade, já passei, né, por situações de congressos, de seminários. É difícil quando é longo. É complicado, a gente sabe, né? O Marano, a gente sabe que é assim, mas para a gente poder colocar um assunto ainda de forma sintética, ele é demorado. Mas eu acho que o objetivo que a gente está aqui hoje é você entender que precisa ter reserva estratégica. Ela é um dos pilares da tua propriedade para uma situação de seca, ou para uma situação onde você tem a entre-safra e precisa daquela reserva estratégica, ou para um evento climático, algum evento que você precise dela, ela está ali. É seu plano de saúde animal. É isso aí. Feito, homem. Grande abraço, meu amigo. Certo, gente. Até Um a abraço. próxima podcast ou live, né? Mas aí, o nome muda pouco, gente, mas importante é o conteúdo. É isso aí. Obrigadão aí. Valeu, tchau, tchau. Falou. Tchau.